Você tem dificuldade em dar feedback para as pessoas, para a sua equipe? Você tem um padrão, uma forma estruturada que torna o seu feedback mais efetivo? Você tem real consciência da importância que o feedback tem nos bons resultados da sua equipe, nos bons resultados do seu trabalho? Você tem dificuldade ou facilidade de dar feedback? Pois bem, se essas questões talvez um pouco permeiam a sua cabeça, passam pela sua cabeça, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar exatamente sobre feedback, muito bem, sobre como dar feedback. Vou trazer alguns contextos importantes, algumas reflexões aqui importantes sobre esse assunto tão tabu, talvez eu possa falar assim, na vida das pessoas num contexto geral, né? É natural, fazendo uma introdução aqui, é natural que o feedback seja um assunto um pouco incômodo. Por quê? Porque no geral, o feedback é quando alguém pega algo que você não está fazendo bem feito e diz pra você que não está bem feito, né? E quando alguém critica a gente, quando alguém diz que algo que a gente está fazendo não é bem feito, geralmente a gente recebe com maus olhos, né? Você tem que ser um ser muito evoluído para não se sentir incomodado com alguém quando critica você. E quando você faz isso com as pessoas, né? A mesma coisa acontece, as pessoas não se sentem felizes e radiantes no geral. Bom, vale entender e começar a transformar um pouquinho dessa reflexão. Se até hoje pensar em feedback para você te causa incômodo, calafrio, né? O chefe chama lá na sala e você já fica todo incomodado. Oh meu Deus, o que vai acontecer? O que aconteceu dessa vez? Pois é, primeira percepção importante que a gente precisa ter sobre feedback. Gente, de verdade, feedback é um presente. João, presente? Como assim? Eu ouvi e fez muito sentido para mim quando eu ouvi isso pela primeira vez. Pensa bem, imagina que você está fazendo alguma coisa errada, mas você não percebe que está fazendo errado. Afinal, para você está certo, está sendo bem feito, mas talvez exista uma forma, ou você está fazendo errado, ou existe uma forma melhor de se fazer. Você gostaria de saber uma forma melhor de se fazer aquilo que você já faz? Responde aí. Acredito que sim, né? Pois é, se alguém chega para você e diz, olha fulano, tem um jeito melhor de fazer, ou então esse não é o melhor jeito de fazer, a gente não deveria ficar feliz porque a gente acaba naquele momento de descobrir uma nova forma, de descobrir um jeito melhor de fazer aquilo? Pois é, talvez a gente deveria olhar o feedback com estes olhos. Se alguém me critica, de alguma forma, positiva ou não, essa pessoa está me mostrando que tem algo em mim que a incomoda ou que está trazendo maus resultados e ela está me dando um presente. Que presente? O presente de melhorar a pessoa ou o profissional que eu sou. Então eu falo pessoa profissional porque o feedback pode ser do seu marido ou da sua esposa para você. Pode ser do seu chefe, pode ser de um colega, pode ser do seu filho, pode ser, enfim, de várias pessoas, do seu vizinho. Então quer dizer, qualquer feedback que alguém te dê é uma grande oportunidade de mudança, isso, uma grande oportunidade de crescimento. Então, talvez olhar para isso possa ser importante. Bom, vamos entender o seguinte. Existem 3 tipos de feedback. Vamos colocar aqui? Feedback. 3 tipos de feedback. Vamos lá. O primeiro tipo de feedback, vamos falar de feedback. O primeiro tipo de feedback é o feedback positivo. Vamos botar uma corzinha diferente aqui? Vamos lá. Será que eu tenho canetas aqui? Primeiro tipo de feedback é o feedback positivo. Acho que está dando para enxergar direitinho aí. Feedback positivo. O segundo tipo de feedback é o feedback negativo, certo? E tem um neutro aqui, vamos entender assim na história, que a gente pode chamar de feedback, vamos botar neutro aqui, né? Feedback construtivo. Construtivo. Muito bem. Qual é a diferença nestes 3? De cara, nunca, mas nunca dê feedback negativo. Nunca faça isso. No que consiste basicamente o feedback negativo? Em palavras ruins, negativas, né, com intenção de machucar, de maltratar, de fazer o indivíduo se sentir mal. Pare e pensa nesse momento aqui comigo. Qual é, diz pra mim, o objetivo de um feedback? Pensa aí. Pensa, tic-tac, tic-tac. Qual o objetivo de um feedback? Gente, respondendo a pergunta, o objetivo de um feedback é fazer com que alguém tome consciência e percepção de algo que fez, pensando em um feedback. O positivo até não, né? O positivo é para trazer algo bom, mas falando no lado ruim da história. O objetivo de um feedback quanto a algo ruim é fazer com que aquela pessoa perceba o erro que ela cometeu ou perceba o que ela poderia fazer de melhor naquele contexto para fazer com que ela
evolua exatamente com que ela melhore. Esse é o objetivo. Você acredita que dar um feedback negativo e pura e simplesmente dizer o quanto você foi incompetente, que coisa horrível que você fez, meu Deus, como você é irresponsável, eu não posso deixar nada para você fazer, eu não posso confiar em você. Será que esse tipo de manifestação verbal, cheia de raiva e incômodo, vai ajudar essa pessoa a evoluir e melhorar? Provavelmente não, né? Por isso que a gente não dá feedback negativo. Não que a gente não vai fazer essa pessoa entender o que ela fez de errado, mas existe uma forma de como fazer isso. Uma das coisas que mais incomoda as pessoas na hora que elas recebem um feedback, muitas vezes, é a forma como a pessoa deu o feedback. E aí, de verdade, feedback ele tem muito mais a ver, é muito mais responsabilidade de quem recebe do que de quem dá o feedback. Por quê? Porque quem recebe o feedback é que tem que fazer alguma coisa com aquilo, né? Você me deu um feedback, João, esse seu vídeo não tá legal por causa disso ou daquilo. Quem é que pode fazer alguma coisa com isso? Sou eu que de repente tenho que vir aqui mudar alguma coisa. João, sua letra é feia. Eu acho minha letra horrível. Poxa, sou eu que tenho que fazer alguma coisa com isso. Então entende que o feedback é para quem recebe? Agora, o que a gente precisa entender, já que a gente sabe que feedback é algo complexo, difícil para as pessoas receberem, a gente que vai dar o feedback deveria, no mínimo, parar para pensar sobre qual é a melhor forma de fazer isso, para não machucar as pessoas. João, que letra horrível essa sua, como é que você vem dar um treinamento com uma letra dessa? Poxa, de repente eu vou me sentir incomodado, magoado em você me falando assim. Agora se você me disser assim, João, nossa, olha só, eu vi um vídeo de um cara e ele fez uma letra toda desenhada, muito bonita, que eu acho que poderia melhorar os seus vídeos. O que você acha de conhecer? Opa, já é uma forma diferente. Até não deixa de ser uma crítica à minha letra, mas você está falando de uma forma mais gentil, mais bem colocada, de forma mais construtiva, me mostrando uma solução. Aí você já começa a entender o que é o feedback construtivo. Mas vamos lá. O que é o feedback positivo? Feedback positivo, e tudo, o feedback pode ser positivo ou negativo, né? É todo aquele feedback, aquela manifestação positiva que você faz para alguém quando você quer elogiar. É um elogio efetivo, né? Uma pessoa fez algo muito bem feito e ela merece ser elogiada por aquilo que ela fez. Aliás, vale gravar um vídeo, de repente uma aula sobre isso. Os líderes esquecem muito de valorizar o que as pessoas fazem, de mostrar para ela que ele percebe aquilo de positivo que elas estão fazendo. A gente tende, na hora de feedback, a criticar quando não tá bom, mas esquece de valorizar quando tá bem feito. Então nós precisamos muito equilibrar esses dois lados. Deu algo de errado, você precisa dar feedback para corrigir. Deu algo de certo, você precisa dar feedback para valorizar. Na psicologia, existe um movimento que se chama... como é que é o termo agora? Me fugiu a cabeça, mas basicamente diz o seguinte: quando um comportamento ele é recompensado positivamente, ele tende a se repetir. Exato, que nem com o cachorro. Você pede a patinha, ele dá a patinha, você dá um biscoito. Dá a patinha, você dá um biscoito. Dá a patinha, você dá um biscoito. O ser humano, ele fez algo muito bem feito. Você valorizou, psicologicamente ele se sente bem e tende a fazer aquilo de novo para poder receber o elogio de novo. Então o feedback positivo é muito importante. Dê feedback positivo à vontade, certo? Tem um ponto importante. Quando você for dar um feedback positivo, faça isso na frente das outras pessoas, para que as pessoas ao redor percebam que você valoriza quando algo é muito bem feito. Aí aquela pessoa que está sendo elogiada recebe o feedback, tende a se sentir bem para fazer aquilo e querer fazer de novo, e as outras pessoas ao redor, por perceber que você valoriza quando algo é bem feito, tendem a querer fazer também, né? Esses são os seus liderados. Claro, tome o cuidado de não ter aqueles os seus queridinhos e você elogiar só parte das pessoas, né? Elogie todas as pessoas de forma coerente, coesa, né? Desde que, claro, essas pessoas mereçam esses elogios, certo? E João, e quando eu tenho que falar mal, quando é uma coisa ruim, falo na frente de todo mundo também? Gente, isso é uma das piores coisas que eu vejo os líderes fazer quando diz respeito ao feedback. Os líderes pegam um tema, um erro, por exemplo, e veja bem, quando alguém comete um erro, aquela pessoa já está se sentindo incomodada, já está com um incômodo interno por ter feito algo errado, né? Enfim, e aí imagina que você vem e fala na frente de todo mundo, você joga merda no ventilador. Todo mundo vê, a pessoa vai se sentir melhor ou pior? Pô, vai se sentir muito pior. Então quando a gente tem uma coisa que a gente precisa ajudar a corrigir, precisa ser a portas fechadas. A não ser que seja um feedback para a equipe inteira, se for um feedback para uma pessoa, leve ela para um ambiente propício. Já vou falar sobre isso. Para dar o feedback somente para ela, certo? Não exponha as pessoas. O que é o feedback construtivo, João?
Feedback construtivo é o que efetivamente a gente deve fazer quando algo de não tão bom acontece. Basicamente se trata no quê? De a gente ter uma estratégia de mostrar para a pessoa o que não foi bom ou o que precisa ser diferente, mas buscando ajudar, trazendo uma solução, uma outra forma de fazer aquilo e principalmente dar a chance desta pessoa se redimir ou fazer de novo, né? De alguma outra maneira. Se a pessoa não vai ter chance de fazer de novo, às vezes nem vale dar feedback, vale só afastar ela. Claro que quando a gente está falando de pessoas, de gente, vamos entender que, cara, é tudo muito relativo. Nada do que eu vou te falar aqui é verdade absoluta. Se a pessoa fizer isso, faz aquilo. Não. Isso aqui, a gente está falando de psicologia, a gente está falando de uma ciência humana e não de uma ciência exata. Então, João, eu fiz isso e deu errado. O que eu estou te dizendo aqui não vai dar certo sempre. Depende de cada situação e a tua experiência ao decorrer da vida é que vai ajudar você a entender como lidar com cada situação, sabendo que não existe uma fórmula padrão, certo? Eu vou trazer hoje uma técnica aqui para você poder conhecer como fazer melhor um feedback construtivo, como fazer um feedback construtivo bem feito, beleza? Bom, eu não sei se você se lembra, agora há pouco eu comentei duas coisas, duas regras importantes, vá anotando aí, se você precisar volte o vídeo para anotar, mas tem dois pontos importantes aqui para falar. Um deles é sobre ambiente, certo? Eu falei sobre ambiente, falei que tinha que ter um ambiente propício? Um ambiente, certo? Vamos falar sobre esse ambiente. E tem outro tópico também. Existe uma diferença entre você dar feedback e falar durante o seu feedback sobre a pessoa ou sobre o fato. Existe uma diferença muito grande. Vamos até começar por aí? Vamos começar pelo segundo? Se eu vou dar um feedback para alguém, eu nunca posso falar sobre a pessoa. Nunca fale sobre a pessoa. Fale sobre o fato. Por que isso, João? O que significa isso? Veja bem, imagina que o João aqui, você é meu líder, e eu cometi um erro. Eu acabei atrasando o carregamento de um cliente, a entrega de um cliente. E você vem me dizer, João, você é um incompetente. João, você é um irresponsável. Porque era seu trabalho garantir que essa entrega fosse feita para o cliente. Você é um irresponsável. Veja bem, na hora em que você me diz, João, você é um irresponsável, você é um incompetente, você atinge o João aqui de todas as maneiras possíveis. Porque veja bem, o João é só o colaborador? O meu único papel é ser colaborador? Não. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou colaborador, talvez eu seja gestor também. Eu tenho vários papéis. O João, ele é várias coisas, ele faz parte de vários ambientes, de vários sistemas. E se você diz, João, você é um incompetente, você é irresponsável, é como se você estivesse dizendo que eu sou um pai irresponsável, um marido irresponsável, um filho irresponsável. Então você está atingindo e ferindo a pessoa como um todo. E não é isso não é verdade, porque o João como pai talvez não seja responsável, talvez o João como marido não seja responsável, incompetente. O João, naquele momento, foi irresponsável e incompetente. Então fale do fato. João, ao atrasar o carregamento do cliente, ao não entregar na data, ao não garantir a entrega na data, você foi irresponsável. Opa, eu até estou dizendo que o João é irresponsável, mas só naquele fato. Percebe? Isso é uma diferença muito grande. Se você quer ir para um patamar elevado como gestor, que dá um feedback estratégico, psicologicamente falando, isso é muito importante. Ok? Então, fale do fato, não fale da pessoa. Segunda questão, ambiente. Ambiente. Gente, o ambiente é muito importante. Eu não sei se na sua empresa tem aquela famosa sala chamada como matadouro ou inferno, eu não sei, tem vários nomes que as empresas dão para essa sala, certo? Mas geralmente é aquela sala que toda vez que alguém vai ser demitido ou toda vez que alguém vai receber um feedback é chamado lá. Então quer dizer, o cara liga ela e diz, João, passa na minha sala, por favor. A pessoa já vai apavorada. Meu Deus, agora o que vai acontecer? Já sai mandando currículo. Assim, existe uma teoria chamada psicogeografia. A psicogeografia diz o seguinte, que existe, psicogeografia, vamos anotar aqui, olha só, vamos botar de outra cor, tá feio aqui, psicogeografia, geografia. No que consiste a psicogeografia? Significa dizer que
existe uma correlação psicológica com os ambientes geográficos. Por exemplo, eu viajo muito, então eu fico muito em quartos de hotéis, certo? E, gente, os quartos dos hotéis que eu fico geralmente são muito bons. Tem um chuveiro maravilhoso, tem uma cama enorme, né? King sizes, os travesseirinhos macios, é muito gostoso, são muito mais bonitos, muito mais maravilhosos que o meu quarto, por exemplo. Agora, chegar no meu quarto e dormir na minha cama não tem preço. Por quê? Porque é o meu quarto. Existem momentos maravilhosos que eu vivo no meu quarto, onde eu durmo com a minha esposa, onde eu namoro a minha esposa, onde eu cuido do meu bebê. Quer dizer, existe um apego psicológico ao meu quarto. E acontece a mesma coisa na empresa. Se tem uma sala para dar feedback, uma sala para demissão, passa a haver uma conexão psicológica ruim, por conta de ser uma demissão ou um feedback negativo, ou construtivo, né? Àquele ambiente. Então não tenha um lugar para dar feedback. Certo? Dê um feedback na cantina, dê um feedback na sua sala, dê um feedback na sala do colaborador, leve essa pessoa para almoçar, para tomar um café, vá até a sala de reuniões, não tem problema, mas não crie um único lugar, porque senão você já está construindo, sabe? A gente é muito bom em construir ambientes. Você quer sair com o seu marido, com a sua esposa, com sua namorada, com o seu namorado, com o seu crush, sei lá com quem você sai, e a gente é muito bom em criar um ambiente, né? Você leva para um restaurante, a luz de velas, então você prepara um quarto com pétalas de rosa. Para quê? Para criar um ambiente romântico, sensual para acontecer a sua noite, não é isso? E isso é criar ambiente. Poxa, você acha que com feedback a gente não tem que fazer a mesma coisa? A gente tem que criar um ambiente bom, positivo, minimamente, para que a pessoa se sinta minimamente confortável em estar ali para receber o seu feedback. Lembra que o objetivo dela é melhorar? O objetivo do feedback é melhorar a pessoa? Então a gente tem que construir um ambiente também para que ela possa evoluir, para que ela possa melhorar, certo? Tem um outro ponto aqui importante, vá anotando aí, certo? Que a gente precisa falar sobre feedback, que é algo conhecido por várias palavras, certo? Ela pode ser conhecido por sintonia. Sintonia, também conhecido como conexão. Conexão. Ou ainda eu gosto de chamar, como chamam na psicologia, rapport. Rapport. Eu sugiro que vocês possam estudar um pouco mais sobre isso, eu acho que inclusive vou inserir aqui como tema, eu fico sempre largando as canetas, mas eu preciso. Rapport pode ser um tema maravilhoso de vídeo aqui, né? Vou até anotar aqui depois como um tema de vídeo importante, rapport. Porque imagina que assim, ó, você tá na balada, ou não sei se você já foi pra balada, ou se você gosta disso ou não gosta, mas enfim, só como exemplo, você tá a fim de chegar em alguém, e aí você não chega um homem ou uma mulher, e você vai lá e simplesmente diz assim, e simplesmente chega beijando, vem cá, deixa eu te dar um beijo, então vamos lá pra casa. Num geral, não é assim que funciona. Né? No geral, você se apresenta, você pergunta quem é a pessoa, você vai conversar um pouquinho, vocês dois vão se conhecer para ver se rola uma sintonia, para ver se rola uma conexão, para ver se rola um rapport, para ver se vocês se conectam de alguma forma. E se houver essa conexão, se um gostar do outro, show, né? Vai rolar alguma coisa a mais. Se não, não. Cada um vai embora. Então, por que eu tô contando isso? Porque quando a gente cria uma conexão com alguém, fica mais fácil conversar, fica mais simples. É muito mais fácil, é que nem, por exemplo, imagina que você tem uma coisa muito séria que aconteceu com você. É mais fácil você contar pro seu colega de trabalho ou é mais fácil você contar pro seu melhor amigo? Pro melhor amigo é muito mais fácil, né? Por quê? Porque você tem sintonia, você tem conexão, você tem rapport, você tem sentimentos por aquela pessoa. Então é mais confortável conversar com ela. Isso funciona para as vendas, isso funciona para dar feedback, isso funciona para aproximar relacionamento da empresa. Então assim, quer vender alguma coisa para alguém? Antes de vender, crie sintonia, crie rapport. Você quer dar um feedback para alguém antes de vender? Antes de dar o feedback, crie sintonia, crie rapport. Eu vou gravar um outro vídeo, posso gravar uma nova aula falando sobre isso, só sobre rapport, porque é um tema extremamente complexo, profundo, tem bastante coisa que dá para falar. Mas basicamente, o que eu vou trazer de dica aqui para você criar sintonia? Primeiro, a técnica que eu vou falar já, que se chama feedback sanduíche ou feedback burger, para você dar um feedback construtivo, vai falar um pouquinho disso. Mas adiantando, antes de entrar na técnica, rapport, para criar sintonia, uma coisa muito importante. Vamos lá, acho que vale até a gente colocar aqui, ó. Vamos anotar porque são alguns tópicos, tá? Então, estamos falando sobre feedback, especificamente sobre construção de rapport, certo? O que é importante na construção do rapport? Bom, vamos lá, vamos usar a mesma caneta aqui. Primeira coisa, ouvir. Parar para ouvir a pessoa é importante.
certo? Parar para ouvir. Na técnica que eu vou mostrar daqui a pouquinho, você começa a reunião sem falar do assunto do feedback. Você vai falar de alguma outra coisa positiva, de alguma outra coisa boa. Você vai buscar fazer um quebra-gelo, como se fala muito nas vendas, né? Falar de algum outro assunto que crie uma sintonia. E aí, se for uma segunda-feira, e aí, tudo bem? Como é que foi seu final de semana? Ficou em casa? Saiu? Seu time ganhou? Seu time perdeu? E aí? Ou seja, falar de algum outro tema, ou trazer um elogio, olha, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, estou muito feliz com aquele trabalho que você fez na semana passada. Qualquer coisa que traga, né, além da escuta, certo? Algo positivo. E veja bem, João, você está me dizendo para falar de um assunto, certo? Você traz o assunto positivo e ouve a pessoa. Como é que foi sua semana? Né? Tô muito feliz sobre o trabalho que você fez semana passada. Como foi para você fazer? O que você acha que teve de especial? Como é que você está se sentindo? Eu trago algo positivo e eu ouço. O ouvir é muito importante para gerar sintonia. Imagina que você está conversando com alguém, meu celular nem está aqui perto para eu mostrar, mas sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa está no celular e vai dizendo aham, e ela fica fazendo assim, aham, pode falando, aham, não estou te ouvindo, aham. A pessoa não presta atenção, é uma agonia, parece que ela não tem, que a gente não é importante. E é isso. Ouvir é importante para mostrar, é importante para construir o rapport, para mostrar para a pessoa que ela é importante para a gente. Então isso é uma coisa muito importante no feedback. Para criar rapport, você precisa ter algo que a gente chama de escuta ativa. A escuta ativa tem a ver com uma ideia de você parar verdadeiramente o que você está fazendo para ouvir. Isso cria muito rapport, muita sintonia. Iniciar a conversa com coisas positivas também cria sintonia. Outra coisa importante, ficar frente a frente. Opa, frente. Vou botar assim, frente a frente. O que significa isso? João, já fico frente a frente com a pessoa. Mas geralmente, quem vai dar o feedback fica lá sentado atrás da sua mesa, numa cadeira presidencial, não é? Mostrando que eu sou melhor do que a pessoa que eu estou dando feedback. Não, João, mas eu não quero mostrar que eu sou melhor. Mas pensa bem, você já é chefe dessa pessoa, hierarquicamente você já é maior que ela. Faz sentido? Faz, né? Pois é. Que mais? Você tem uma sala e de repente essa pessoa não tem. E se ela tem, a sua sala provavelmente é melhor que a dela, né? As pessoas respeitam mais você e ela, num contexto geral, numa parte das vezes. Seu salário é melhor, seu cargo é melhor, talvez até a roupa que você usa é melhor que a dela. Tem um monte de coisa nesse contexto aí dizendo, eu sou melhor do que você. E a gente não quer transmitir isso, então a gente tem que buscar desconstruir isso. Como? Primeiro, sai de trás da mesa. Coloque duas cadeiras, uma de frente para outra. Nem sei mais se eu sei desenhar a cadeira, mas coloque duas cadeiras, uma de frente para outra, né? Sente-se aqui junto. O meu boneco sempre foi assim, ó. É bracinho, eu não sei desenhar bem, mas sente aqui junto com a pessoa, frente a frente junto com a pessoa, certo? Para que haja uma conexão mais forte. João, frente a frente quanto perto? 40, 30 centímetros perto. Né? Perto, um de frente para o outro. E quando eu falo 30 centímetros, é 30 centímetros do joelho, tá? Aqui, ó. 30 centímetros aqui no máximo. A ideia é trazer proximidade. A proximidade também gera rapport. E claro, gente, uma coisa importante. Entenda que para criar rapport, eu não sei se dá para ver aqui, mas um outro tópico importante é o tempo. João, o que você quer dizer com tempo? Leva tempo fazer isso aqui. Não espere que você nunca criou conexão com ninguém e agora você vem aqui, segue os passos que o João sugeriu para você e pronto, as pessoas estão super conectadas e adorando você. Só que não, né? Leva tempo. Você precisa mostrar que você é uma pessoa aberta, que está disposta a criar conexão com as pessoas, que está disposta a ouvir, né? Falar positivamente, dar um feedback verdadeiro, frente a frente, íntimo. E íntimo eu não falo de intimidade, pessoal, mas de proximidade como pessoa. Lembre-se, a pessoa que está na sua frente é um ser humano. Ela tem vida, ela tem família, ela faz tudo que você faz. Faz cocô, faz xixi igual você. Então, quanto mais humanidade a gente mostra aqui, mais importante fica. Então, eu preciso de um tempo para isso. As pessoas não é de uma hora para outra que elas vão entender que eu agora me tornei uma pessoa mais humilde, mais preparada para ouvir, né, mais justa, certo? Então, no que diz respeito a
construção do rapport, isso aqui é ambiente, isso aqui é importante, né? E isso fecha a nossa fala sobre ambiente, certo? Então tem um ambiente propício, um ambiente bom, que não seja sempre o mesmo ambiente, um lugar onde a pessoa vai se sentir à vontade, senta a cadeirinha na frente da cadeira, né? Como a gente fala lá no IBC, onde eu sou treinador, joelhinho no joelhinho, zoinho no zoinho, de frente para o outro, isso tudo é importante para um ambiente mais propício. Uma coisa que você pode fazer importante também, uma dica plus aqui a mais. Dê um presente, dê uma bonificação, alguma coisa na hora do feedback. Mas João, eu tô indo ali para criticar a pessoa. Tá, calma lá, vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de explicar sobre o feedback. Existe feedback... Vamos lá, vamos colocar aqui. Existe o feedback pontual e existe o feedback recorrente. Pontual e o recorrente. O que é o pontual? É aquele feedback que você, por ver a pessoa fazendo alguma coisa, ou no momento em que ela fez o que você percebeu, você vai lá e dá o feedback pontualmente. Olha, vamos falar sobre isso aqui. Mas existe o recorrente. O que é o recorrente? O ideal é que você tenha feedbacks pré-programados com as pessoas. Então, por exemplo, na Rap Desenvolvimento nós temos aqui programado o feedback bimestral. Então, de 2 em 2 meses a gente senta, por exemplo, falando com o Gabriel lá, que é um dos nossos colaboradores, a gente senta com o Gabriel e vai dar o feedback para ele, né, sobre como é que tá o trabalho dele, perguntar, ouvir como é que ele está se sentindo. E é importante nesse momento, por exemplo, no feedback recorrente, que você vai dar um feedback geral, você pode dar uma bonificação, um bombom, um cartão, qualquer coisa que ajude. Mas é importante que você faça, que você crie essa ideia de dar feedback de tempos em tempos, uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, para quê? Principalmente para quê? Além de, obviamente, dar o feedback e ajudar na correção e na melhoria das pessoas, para que as pessoas comecem a se acostumar. Nesse momento você começa a construir uma cultura de feedback, e isso é muito importante. Conforme você vai dando feedback periodicamente, as pessoas vão se acostumando a receber feedback e isso passa a não ser um tabu tão grande. Beleza? Ok? Tranquilo até aqui? Bom, vamos para nossa técnica? Eu falei para você, certo? Que eu ia ensinar para você uma técnica chamada feedback sanduíche. Sanduíche, certo? Ou ainda feedback burger. Você vai encontrar com esses dois nomes, tá? Feedback sanduíche, feedback burger. Basicamente, no que consiste o feedback burger? Vamos lá, vamos ver se eu ainda sei desenhar isso aqui, certo? A ideia é que isso aqui seja um hambúrguer. Se não estiver parecido, me perdoe, meu grande... minhas vantagens e minhas características positivas aqui não estão... dentre elas o desenho, certo? Um hambúrguer com gergelim por cima aqui, se é que isso é possível, acho que você está entendendo. Bom, são 3 passos simples, certo? Primeiro, o pão de cima propõe a ideia de que na hora que eu vou dar um feedback, eu fale coisas positivas para iniciar, certo? Vou iniciar a conversa trazendo coisas positivas. Então, como eu comentei agora há pouco, você vai sentar com o João aqui, você pode dizer pra ele: Oi, João, tudo bem? Prazer estar aqui com você, você tá bem? Tudo bem? Como é que foi sua semana? Cara, tô muito satisfeito, você fez um trabalho maravilhoso naquele projeto, né? Daquele cliente da semana passada. Que legal, parabéns! Eu tô elogiando o João, certo? Mostrando... E, gente, isso precisa ser genuíno, tá? Verdadeiro. Nossa, João, que camisa bonita essa sua. Vem cá, nós temos que falar sobre uma coisa séria. Não é um elogio qualquer. Você tem que genuinamente olhar para dentro de você, perceber algo que você gosta no João e falar para ele. Porque não é só pro João, é para você também internalizar que o João não é um total incompetente, que tá errando o tempo todo. Que ele tem coisas boas, características positivas dentro dele. Então você valoriza ele se sente bem e você se ajuda a lembrar disso também, certo? Então você inicia falando alguma coisa positiva. Depois disso, nós vamos lá pro problema da história, certo? Pro feedback em si, certo? Falando sempre do fato, lembra disso? Eu falo do fato e não da pessoa, muito bem. Então nessa hora eu vou dizer pro João: João, eu te chamei aqui porque a gente precisa conversar sobre um atraso que aconteceu na semana passada. Um cliente era para ter recebido uma carga até dia tal e não recebeu, e você era o responsável sobre isso, não é verdade? Ou seja, você vai trazer o assunto à tona, não é para deixar de lado, gente. O feedback é para falar, desculpa.
é para falar a verdade mesmo, é para falar direto e objetivamente. Então fale, olha, João, na semana passada foi atrasado o carregamento do cliente tal, você é o responsável por isso, cara. E isso não pode mais acontecer. A nossa empresa vive de entregas, por exemplo, e se a gente começa a atrasar as entregas dos clientes, o que vai acontecer? As pessoas não vão mais confiar na gente, eles não vão mais, nós vamos perder os clientes. Eles vão ficar com receio das encomendas serem atrasadas, perdidas, né, quebradas, sei lá o que, e não vão mais confiar. E esse cliente, você atrasando, a gente passa para o mercado, para esse mesmo cliente, que é um cliente grande, 30%, dando exemplos aqui, tá? 30% do nosso faturamento vem desse cliente. Poxa, você cometeu um erro sério. Esse tipo de erro não pode voltar a acontecer. Nessa hora, é muito comum que o João aqui vai querer dar de justificativas. Ah, mas tal coisa aconteceu, aquela outra coisa aconteceu, não sei o quê. É sempre importante ouvir as justificativas, tá, gente? Porque na hora que o João tenta salvar a própria pele, ele traz muita informação interessante para tirar o dele da reta, sabe? Então ouve o que o João tem para dizer, mas no final das contas chame o João para responsabilidade. João, eu entendo qualquer coisa que possa ter acontecido, mas independente disso, você era o responsável, você que não poderia ter acontecido, poderia ter deixado isso acontecer. Você que deveria ter prestado atenção, ter delegado, ter cuidado disso, daquilo, para isso não acontecer, ter mandado a entrega mais cedo, ter faturado mais cedo. Eu não sei quais foram os problemas que poderiam ter acontecido. Mas, João, quem é o responsável? Sou eu. Então assuma as responsabilidades. Muito bem. Bom, João, tá dado meu feedback. O que eu quero que você faça a partir de agora? Eu quero que você entre em contato com essa equipe, já que teve a sua equipe que falhou, né? Mas ela é sob sua responsabilidade. Quero que você marque um treinamento, fale com o RH e marque um treinamento para gestão de tempo com a sua equipe. Quero também que você fale com a equipe de TI, para ver se a equipe de TI consegue criar dentro do nosso sistema um aviso para quando a entrega estiver chegando perto da data de entrega, para a gente evitar esse tipo de erro. Quero também que você entre em contato com o cliente e você peça desculpas para ele, diga que nós vamos devolver o dinheiro, diga que foi um erro, que a gente sente muito, não se justifique para ele, você entra em contato com ele, liga para ele, faça isso, maravilha. Gente, muito importante nessa hora. Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Eu falei positivo, eu falei o negativo, vamos entender assim, o fato ruim, o que aconteceu de errado, e depois de dizer isso e fazer o João assumir a responsabilidade, eu comecei a dizer para ele o que eu quero que ele faça. Marque isso, agenda aquilo, treina não sei quem. Nessa hora, na hora de definir ações, é essencial que você defina, vou botar de outra cor aqui, datas limite, deadline, como a gente costuma chamar. Não adianta, treina a sua equipe. Tá, mas quando que o João vai treinar a equipe? Entra em contato com o cliente e pedir desculpa. Quando? Até quando o João vai fazer? Gente, infelizmente com as pessoas a gente tem que ser tem que desenhar às vezes, sabe? Porque você pede pro cara entrar em contato, passa uma semana e ele não entrou ainda. É importante definir datas. Então, João, até quando você entra em contato com esse cliente? Até dia 10. Maravilha, até dia 10. E até quando você treina a sua equipe? Até março. Até o próximo mês. Ou seja, defina uma data e coloque isso no papel. Reunião de feedback precisa ter uma ata. Precisa ter uma ata, um documento onde você escreve o que foi dito, ou pelo menos quais foram as designações daquela reunião. O que ficou do João fazer? Ficou do João entrar em contato com o cliente no dia 10. Ficou com o João dar um treinamento até março para a equipe dele. E aí o que acontece? Você põe isso no papel e manda por e-mail para as pessoas envolvidas, para o João, por exemplo. Para quê? Para que o João saiba que ele tem uma data para cumprir com você. Certo? Nessa hora o que aconteceu no final das contas? Você não está só criticando o João, você está envolvendo o João na solução da questão, na solução do problema. Certo? Você está dando uma nova oportunidade do João, que cometeu um erro, se redimir, corrigir e fazer a partir de agora algo mais bem feito, percebe? Muito bem. E aí acabou a parte do feedback falando sobre o fato e você só vai fechar agora aqui com o último pão, né? Trazendo o que a gente chama nas formações em coaching, por exemplo, de patrocínio positivo. Ou a gente pode chamar aqui de validação. Validação e suporte. Ou ainda validação e apoio. Por quê? Porque esse final você diz assim, ok, João, muito bem, conto com você para que essas ações sejam feitas dentro dos prazos específicos, vou te cobrar por essas datas, posso contar com você? Pode, muito bem, aperte a mão aqui, eu conto com você, eu acredito que você pode solucionar isso, fazer com que isso não volte mais a acontecer. Se precisar eu estou aqui, peça a minha ajuda, conte comigo, muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau, tchau. E o João vai embora. O João vai sair dali feliz e satisfeito? Não, claro que não, natural, houve
ele cometeu um erro, então ele não sai dali saltitante e feliz, mas o João não vai sair dali totalmente preocupado. Muitos feedbacks, os líderes dão feedback, criticam, maltratam, dizem assim, sai daqui que eu vou resolver isso aqui. O cara sai da sala apavorado, preocupado, mandando currículo já porque ele não sabe o que vai acontecer com ele, porque o gestor não deixou ele tranquilo para ele voltar a trabalhar. Nesse caso aqui não, o João vai embora tranquilo, calmo, de boa, focado em fazer o que ele precisa saber, ciente de que a liderança está no pé dele, mas consciente também de que ele precisa fazer alguma coisa diferente. E claro, gente, aqui é uma aula rápida, a gente tem aí 30 minutos de aula, mais ou menos, um pouco mais do que isso, então não dá para eu falar de todas as especificidades aqui, mas enfim, espero poder ter contribuído para você, trazendo alguns toques aqui sobre feedback, certo? Se você tem novas ideias, certo, de que outras aulas a gente poderia te ajudar aqui, escreve aqui embaixo nos comentários sobre o que você gostaria de ver, ou então escreve para o e-mail contato@rapd.com.br, tá aqui embaixo, contato@rapd.com.br, e diz para nós quais são suas necessidades. Se a gente puder ajudar a sua empresa, inclusive, né, a Rap é uma empresa de educação corporativa, a gente pode ir aí para dentro da sua empresa ajudar com o que for necessário na gestão das pessoas. Enfim, acesse o site também www.rapd.com.br, tá aqui embaixo o site também, e conta com a gente. Obrigado pela sua atenção, espero poder ter contribuído com você e até a próxima. Tchau, tchau.